enviando Jesus como cordeiro, né? E aí ele veste eles, mas também expulsa eles, a consequência do pecado deles, né? E a mesma coisa foi o próprio Noé, né? Que ele amaldiçoou o filho dele, porque expõe ele, né? E às vezes a gente vai vivendo numa caminhada e a gente com nossos pecados e a gente nem percebe. Às vezes a gente expõe e às vezes a gente também cobre, né? E, por exemplo, em janeiro, em 11, né? 11 de janeiro, quando eu me mudei para cá, eu cheguei com a Flavinha e com a Lud, e veio eu, Luiz e a Flavinha Lud, e o homem do caminhão com as nossas mudanças. Cheguei aqui, a gente se viu sozinha, né? Num estado, sem ninguém. E eu me senti, nesse tempo, eu pude me sentir coberta pela Kelly e pelo um casal de amigos dela, que chegaram aqui quando a gente já estava desfalecidos, porque a gente nem conhecia nada aqui. Eles chegaram com água, café, com bolo, com um monte de coisa, e sem falar que a casa estava toda revirada, os móveis, tudo, cada um no lugar. E esse casal chegou com aquela e eles foram arrumando, botando cama no lugar, no quarto, botando as coisas, nos ajudou. E aí eu vi assim, um cuidado, Deus ministrando assim, o meu coração nesse tempo, né? E também sobre a questão da palavra, porque às vezes a gente lê muito, mas a questão da prática, a prática da palavra, a palavra ela gera vida. E aqui na página 163, ela cita, né, essa passagem de Hebreus 4:12, que fala, né, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada de que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. A palavra ela tem o poder de curar, né? Mas a gente só consegue voltar para esse lugar, para a questão da palavra, no tempo que a gente começa o quê? A obedecer a palavra. A palavra ela precisa ser lida, praticada, e a gente precisa obedecer. Aí ela vai gerar cura. Efésios, que a gente falou semana passada sobre o capacete, né? Que é a gente blindar a nossa mente contra os dardos, né? Contra a palavra de Satanás. E ela fala bastante aqui sobre isso, sobre os ataques de Satanás, o engano dele, porque ele sabe que a palavra que gerada em nós, ela gera vida e gera libertação e cura na nossa vida. Então, toda vez ele quer nos sofismar, ele quer nos destruir. Ele fez isso com o próprio Jesus, né? Querendo, né? Tentou, jogou a palavra para o próprio Jesus. Imagina comigo o que ele pode fazer. E o que Deus falou comigo essa semana sobre isso, que eu queria compartilhar com vocês nessa página. E na página, eu acho que é a página 170, né? Que ela fala sobre Ezequiel 17, que fala sobre os nossos pensamentos, né? O nosso coração é enganoso. Não tem nada de bom em nós. Nada de bom. Os nossos pensamentos, entendeu? Não são bons. A gente tem um pensamento do mal. A gente precisa viver em espírito. Todo momento a gente precisa buscar viver uma vida no espírito. Porque se a gente viver essa vida na carne,
a nossa tendência é se esconder de Deus, é fazer, e porque o próprio Deus perguntou, né? Perguntou a eles, quem disse que vocês estão nus? Porque eles se esconderam porque estavam nus, porque pecaram. E a nossa tendência, porque se a gente não se não ficar atenta, é bem sutil, né? Bem, a gente nem percebe quando chega a gente cair no pecado e que nos afasta do Senhor, né? E foi isso que essa semana, mas todo o capítulo mexeu muito comigo, mas o que ficou forte para mim foi essa questão da palavra, porque se a gente não praticar, a gente não vai conseguir vencer esse inimigo, que eu creio que é a nossa própria carne. E às vezes a gente dá muito ibope até para o diabo, mas a nossa carne, ela precisa ser vencida onde? Na cruz. A gente precisa renunciar e ir para a cruz e renunciar nossa vontade, nossos sentimentos, as nossas guerras e ir para Jesus. Eu falo isso, que eu não falo isso com tipo que eu consigo todas as vezes, é luta também. Hoje, para eu estar aqui também, eu tive um dia com muitas guerras na mente. Vem guerras, vem às vezes saudades de pessoas que partiram, fizeram, que fazem falta hoje. E aí, como é que eu venço as minhas guerras? Eu volto lá, eu me lembro, por isso que eu até falei isso para a Paty antes da gente começar, eu volto lá para o jardim, eu começo a ver a história que o Senhor quer relacionamento, que é na cruz, que eu vou entender que o Senhor me cobriu, enviando o próprio filho dele, que tinha um plano, e aí nisso eu me alegro e volto para o lugar onde eu tenho que ficar, que é o lugar de adoração. Às vezes eu falo para Deus, é o único lugar que eu não quero sair, é esse lugar de adoração, e que a palavra dele seja revelada todos os dias na minha vida, e que todos os dias eu possa renunciar às minhas guerras, às minhas emoções, que são muitas, e que eu possa ir todos os dias para a cruz, que é o lugar aonde eu não posso sair. Porque o meu maior exemplo é aquele que me amou primeiro, que é Jesus, e por isso que eu amo ele, né? Tá bom, meninas? E aí eu queria esse tempo, né, dar oportunidade aí para a Paty, que a gente estava conversando, que se a gente for falar, eu creio que se alguma de vocês quiserem compartilhar, cada pedacinho desse capítulo vai falar com vocês de uma maneira. Mas quando eu estava lendo aqui, eu me lembrei muito da Paty, do jeito que ela chegou pertinho de nós, né? E aí eu queria que ela pudesse compartilhar isso aí, esse tempo, né? Para vocês conhecerem um pouquinho desse encontro com Jesus que a Paty teve. Amém, glória a Deus. Então, amadas, aqui no início do capítulo, ela fala um pouco justamente do capítulo que eu participei falando da depressão, né? Se o inimigo conseguir nos isolar, ele conseguirá nos influenciar. E aí, quando eu conheci a André e as meninas, foi num retiro de mulheres, que era um sonho que eu tinha. Meu marido ainda é ímpio, né? Mas eu creio que ele virá para Jesus, vai caminhar comigo em nome de Jesus. Minha filha está afastada, ela tem 27 anos. E aí, nessa época que eu fui convidada para o retiro, eu estava tentando sair da depressão já há 5 anos, né? Já caminhava com Cristo há 10 anos. E aí, quando eu tive problema no meu casamento,
que eu fiquei desesperada. Foi aí que eu pude perceber que Deus queria me levantar, queria me ressuscitar daquela morte, né, espiritual. Porque eu achava que servir a Deus em casa sozinha tava tudo bem. E não é isso, né, irmãs? Isso é uma mentira que a autora até fala aqui, que o diabo ele vem para isso, para nos tentar, né, para trazer a tentação, para a gente poder cair, para enganar, para nos acusar. E aí que eu entro aí na história da Andréia, porque foi uma luta muito grande para mim fazer parte, porque eu não entendia o que era o relacionamento, né? Essa cura, como eu já falei no outro testemunho que eu dei sobre isso, eu ainda não entendia o que era a comunhão, né, com os irmãos, porque onde eu congregava, era cada um na sua, cada um ia para sua casa, a congregação era muito grande, então não tinha esse apacento, né, do coração, e a gente precisa abrir o coração, né, para sair das trevas, para ser curada, para crescer, para amadurecer, confessar pecado, e nada disso eu tinha entendimento mesmo, com tantos anos caminhando. E aí no retiro, quando eu fui para o retiro, eu já fui com essa sede, né, buscando uma direção de Deus para o meu desespero, respostas. E aí eu mergulhei mesmo profundo. E aí eu estava 20 de jejum, que também é uma chave para eu ter essa experiência espiritual muito forte, sobrenatural, porque foi sobrenatural para mim, no retiro. E eu estava em 21 dias caminhando em jejum, buscando, e aí fui parar lá no retiro, convite de uma irmã que eu já tinha conhecido, através do curso Mulher Única, que era também algo que eu não conhecia, né? E aí eu comecei a buscar novamente, né? Ensinamentos, estar com irmãs, aprender, ouvir Deus. Eu estava tão desesperada que eu pedi para Deus enviar uma profeta, para poder me dar uma resposta, porque a gente é assim, quando está no desespero, né? A gente quer uma resposta imediata. E não é assim, Deus quer profundidade com a gente, relacionamento, intimidade. E aí, eu lembro que quando eu cheguei no retiro e que eu não sabia dessa questão de confessar pecado, o Espírito Santo logo me levou lá para frente para confessar um monte de pecados. E eu queria ler aqui o trecho para vocês que fala sobre isso, né, sobre o pecado, na página 175. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso aqui está na página 175, logo lá no primeiro parágrafo, quando a autora cita Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 16, que fala do sofrimento, da cura, né? E aí, logo em seguida, no parágrafo seguinte, fala sobre essa questão do relacionamento da autora com a amiga dela, porque durante o capítulo ela encontra uma amiga, né, que acaba confessando um pecado, né, que por conta de uma decepção, ou seja, a decepção dela levou ela a pecar também, ajudou, contribuiu, e o inimigo nessa hora sopra, né, na nossa mente, no nosso ouvido, para fazer tudo errado, e aí infelizmente, depois vem as consequências, né? Mas Deus é tão misericordioso, né, irmãs, que ele transforma a maldição em bênção, ele nos cura de uma forma tremenda, que até essa nossa história colabora para outra, como para as outras, né? Como foi aqui a história da amiga da Liz. E aí ela coloca assim, no segundo parágrafo aqui da página 175. Eu li esses versículos quando minha amiga e eu nos encontramos e depois oramos. Deixei que todas essas verdades também penetrassem profundamente em minhas profundas decepções. E isso me ajudou a perceber que, se não fosse pela graça de Deus, eu poderia estar exatamente no lugar em que minha amiga estava. E aqui na página, também falando sobre o pecado, na página 159, primeiro parágrafo. O pecado é uma mentira terrível. Ele promete preencher as lacunas de nossas decepções com satisfação.
na realidade, ele vai direto ao nosso coração e o enche de vergonha. E aí, quando eu fui, eu não tinha essa revelação de confissão de pecados. Eu sempre ouvia, assim, mas não achava que não tinha nada a ver, que se eu tivesse que confessar pecado, meu casamento ia ser destruído, ia dar ruim. E aí, nesse retiro, nessa oportunidade da minha decepção, né, o Espírito Santo trouxe revelação ao meu coração, e ali eu comecei a revelar pecados lá da minha adolescência, né, que eu tive intenção de abortar minha filha na época, porque eu era muito nova, né, eu tinha 17 anos na época, e aí depois, quando eu voltei, né, do retiro, pedi perdão a ela não entendeu muito bem, ela falou, mãe, tá tranquilo, mas eu senti de Deus fazer isso no mundo espiritual, né, pedir perdão a ela, porque mesmo que inconsciente, mesmo sem saber do que era pecado, que isso feria Deus, mesmo sem conhecer a Deus, mas o Espírito Santo me trouxe a memória de tudo que eu tinha que confessar. E foram muitos pecados, irmãs, que eu confessei. Assim, depois eu passei, eu falei, gente, como Deus é, como o jejum me ajudou, como a decepção, o Senhor se aproveitou dessa decepção para me amadurecer, para me, né, trazer luz para o meu coração. E aí eu confessei pecados de imoralidade sexual também. E eu confessei tanto pecado, eu sei que foi um tempo tão maravilhoso, porque trouxe luz para outras mulheres também ali do retiro. Muitas confessaram também. Foi um tempo muito maravilhoso, foi uma experiência muito tremenda que eu tive. E por conta desse relacionamento saudável que a autora fala aqui, que a gente precisa, sim, ter pessoas para abrir o coração, para confessar pecado, para estar junto, para pedir ajuda, para orar, né? Para orarmos juntas. E o propósito do grupo é esse, né? Eu vi muito. Quando eu coloquei na semana passada aquela frase, Andréa, sobre isso, sobre relacionamento, foi em cima do vídeo que a dona Dalva tinha colocado e também uma outra irmã, a Alba, acho que foi a Alba que colocou também, da Forja, que ali é um grupo também de irmãos, né? Buscando aí em Deus. E aí eu falei, Deus quer que amemos, foi a fala do líder, né? Dali da Forja. Deus quer que amemos e incentivemos umas às outras, que sejamos responsáveis umas pelas outras, né? Porque quanto tempo tentarmos caminhar sozinhas, mais difícil fica. Deus nos dá forças quando ficamos unidas. E é isso, eu queria compartilhar era isso, sobre a importância do relacionamento, desse encontro que eu tive com Jesus na minha decepção, e da importância de ter uma irmã que a Andréa me fez abrir os olhos para, assim, para o propósito de Deus realmente. Isso é muito importante, porque a gente fica muito focada na dor, né? Eu ficava sempre, ligava para ela, abrindo meu coração, desesperada, qual seria o próximo passo. E eu sei que, assim, eu tive que caminhar, ter o meu momento também a sós com Deus para amadurecer, crescer, ouvir Deus também, mas é muito importante a gente correr para alguém, justamente para não cair em tentação, não pecar e depois vir as consequências, que é o que a autora falou aqui, que eu acabei de ler para vocês. E para finalizar, o último parágrafo da 175, que fala: a redenção está aqui. O pó está sendo refeito tanto para mim quanto para você. O inimigo pode ser cruel, mas ele não é vitorioso. Glória a Deus. É essa a minha participação. Obrigada. Amém, amém, glória a Deus. Deus é bom, maravilhoso, que participação, porque a Paty não parou por aí, não. Ela foi assim, ela me forjou também. Aí eu tive uma soberba, gente. Eu confesso para vocês que quando eu estava morando no Viegas, aí ela sempre falava assim, não, eu vou lá na sua casa. Aí eu falei, não, Paty, não dá para você ir. Por quê? Foi o período que foi uma das minhas mudanças, que eu saí eu tenho orado a Deus, falei assim, qual o mover das mudanças, né? Agora, eu saí de Rio das Ostras e fui para o Viegas para tomar conta da minha mãe. E aí eu fiquei numa casazinha bem humilde mesmo.
E aí ela sempre falava, não, eu vou lá. Eu falei, não, Paty, não vai não sei o que. Um dia ela fechou comigo e foi. A gente sentou lá numa mesa, não foi, Paty? E ali eu abri até meu coração, falei para ela qual era meu pecado, que era uma soberba, que eu não queria que ela fosse lá, entendeu? Na condição que eu me encontrava. E é isso que ela está falando, é muito importante mesmo, a gente ter amigas, pessoas maduras também, que a gente pode trocar, pode falar, abrir o coração. Eu me lembro de uma situação também que eu vivi, que junto com a Edna e a Elane, que foi um tempo difícil para a minha vida, que foi um tempo que eu fechei o coração para os pastores que pastoreavam a gente. E eu me lembro que, assim, eu tenho o meu caráter sendo, todos os dias, sendo transformado por Jesus. Porque a minha carne, ela não presta, não. Mas eu tento buscar todos os dias um caminho de cruz, de renúncia, de matar essa carne. E aí, eu preciso das irmãs perto de mim, eu preciso de pessoas para me amar, para me confrontar, eu não posso sozinha. Eu me lembro que nesse dia era uma reunião de liderança, né? De liderança não, uma reunião que eu estava em Nova Iguaçu, a gente eu estava com o coração muito ruim. Eu queria falar algumas coisas e elas talvez nem sabiam o que eu ia falar, mas o Espírito Santo sabia. Eu nunca mais esqueci disso. Cada uma, elas colocaram, uma colocou a mão aqui e a outra colocaram aqui e começaram a orar por mim. Naquele momento eu sentia assim, uma paz entrando dentro de mim, que era o próprio Jesus, né? Que ele é a paz. E entrou assim dentro de mim tão gostoso que quando eu saí daquele momento ali que acabou a reunião, eu já olhava para o pastor que cobria a minha vida como se fosse meu pai. Aí dei um abraço nele, entendeu? E senti assim a cura. Como é importante o relacionamento, né? Porque a Bíblia diz que na comunhão, né, o Senhor ele ordena a bênção, ele traz a cura. E esse tempo aí que a Paty falou é importante também a gente colocar. Por isso que eu falei que esse capítulo ele pode falar em várias coisas, né? E aí eu queria ver se alguma de vocês querem compartilhar, querem falar sobre o capítulo, sobre o que Deus falou com vocês. Alguém quer? Eu vou ler o parágrafo todo, mas só uma parte dele. Diz assim, né? O que mais me ajudou foi estudar detalhadamente as táticas que o inimigo quer utilizar comigo. Eu já ouvi dizer que não devemos dar ibope ao inimigo. Eu concordo com isso. Não devemos nos focar nele, mas devemos lutar contra ele. A palavra de Deus, algo que me chamou a atenção foi isso, né? A palavra de Deus nos ajuda de forma poderosa a entender melhor as artimanhas do inimigo. E por isso é tão importante que as estudemos. Afinal de contas, se Deus as deixou escritas em sua palavra, então precisamos lê-las e entendê-las, para que possamos nos equipar melhor e assim combater os combates do inimigo. Aí eu achei interessante que, assim, por mais que ela não tenha mencionado, eu fui direto para Mateus 4, né, quando fala da tentação, né? Apesar dela não ter mencionado sobre isso. Aí eu queria ler também com a parte de Mateus 4, porque é um dos grandes equívocos, né, da igreja, o não conhecer a palavra, né? Mateus 4 fala da tentação de Jesus Cristo, né, da tentação dele no deserto. E aí no verso, né, a partir do 1, né, a partir do versículo 3, do capítulo 4 de Mateus, fala, né? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí segue falando no versículo seguinte, né? Até no 9, em que Satanás fala, né? Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Que fala, no 8, né? Fala, Satanás levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. É interessante que a gente pontua, né, que todas as tentações do diabo, né, de Satanás, naquele momento com Jesus resistiu dentro da palavra. E aí a gente, às vezes, eu vou dizer a gente, né, e também porque eu, né, a gente tem a presunção de achar que a gente vai conseguir viver sem conhecer a palavra. É claro que nem sempre a gente vai conseguir andar no nível dos estudiosos, né? Tem irmãos que são mais habilidosos mesmo em estudar, né, em pesquisar. Tem irmão que não, né? Então, mas é importante a gente conhecer, porque como a gente serve a um Deus que é o Pai e a gente não conhece a palavra dele, né? Então, quando a irmã mencionou isso aqui, sobre a questão dela conhecer, né, as armadilhas do inimigo, né? A gente conhece quando a gente conhece a palavra, né? Quando a gente conhece como sair, né, das armadilhas, né, que o inimigo da nossa alma nos prepara, né? Como sempre. Até a volta de Jesus Cristo, até o nosso encontro com ele vai ser assim. Mas eu queria já passar para a Rose, porque eu, quando li esse capítulo, eu lembrei muito mais da Rose do que da minha vida. Aí, se a André me der liberdade, passar para a dona Roseli Ferreira, contar uma parte do testemunho dela. Posso, Andréia? Tô só... Amém. Boa noite, irmãs. Meu nome é Roseli. Eu tenho 56 anos, né? E desde os 18 anos eu conheci Jesus através da família do meu ex-marido, e é onde tudo começou. A minha nova história começou... Escrita ela já tinha sido, né? Eu comecei a viver a minha nova história a partir de conhecer o meu rei. E eu sempre fui aquela que tive um sonho de casar. Na minha família não tinha não tem, né, nenhuma mulher casada. Minha avó não era casada, minha mãe não era casada, minha irmã também não. Mas eu tinha esse sonho de casar. Só que eu nutri um sonho de casar, conheci Jesus, né? Meu ex-marido não se converteu. E uma bela bifurcação da minha vida, né? Eu conheci a palavra do reino, eu ouvi falar sobre jugo desigual, mas desejei, mais do que Jesus, eu desejei viver a minha grande paixão. E quando eu fiz essa escolha, um dia a conta veio, né? E aí nós ficamos casados durante 7 anos, né? Foi todo o tempo que eu fiquei desviada, né, do Senhor. E não foi assim um casamento que eu fui maltratada por ele, porque nós tínhamos algo que um dia a Helena falou para mim, né? A Helena um dia virou para mim e falou assim: Rose, que eu contava muitas histórias, né, minha com ele para a Helena, né? E aí um dia a Helena falou assim para mim: Rose, você e ele alcançaram algo que muitos casais não conseguem alcançar, que é a cumplicidade, né? Nós tínhamos uma cumplicidade, a gente tinha uma amizade, só que o principal nós não tínhamos, que era Jesus, né? E eu abri mão dessa pérola para viver o sonho, né, do casamento. E esse casamento durou durante 7 anos, e esse casamento
para mim, meninas, era o centro da minha vida, era tudo que eu tinha, toda a minha expectativa, eu depositei nesse casamento. E tudo aquilo que a gente constrói, né, que não seja no fundamento de Jesus, né, aquela parte da Bíblia que fala, né, aquele que fundamentou a sua casa na areia, quando o vento vem, de verdade, destrói tudo. E um dia a tempestade veio na minha casa, né? Eu estava distante do Senhor, e eu vim de um lar solteira, de um lar assim destruído, né? Meu pai, eu não tinha contato com a família do meu pai, eu morava com a minha mãe, com a minha irmã, né? Mas eu não tinha aquela amizade com a minha mãe, então não tinha muito para onde recorrer se um dia meu casamento acabasse. E esse dia chegou, né? Só que eu costumo, irmãs, abrir uma aspas, né? Nessa questão de quando eu falo que o meu casamento acabou, né? O meu ex-esposo, quando a gente foi assinar o divórcio, ele confessou para mim que ele sempre adulterou, ele sempre me traiu, desde a época de namoro. Eu, no fundo, eu não tinha aquela ilusão de achar que eu ia ter uma fidelidade. Mas nós, quando obstinamos o nosso coração para viver o que a gente quer, a gente deixa de lado Jesus e tudo aquilo que tenta nos impedir de viver a nossa obstinação. Então, no fundo, eu sabia que eu não ia ter uma fidelidade de um ímpio, né? Lógico. Mas é aquela coisa que o mundo fala, né? O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, eu ia levando, fui levando até que a crise veio, né? A crise do nosso casamento veio. Só que eu sempre tive o pecado, eu sempre fui presa a uma cadeia chamada consumismo. Eu sempre fui uma mulher muito fútil e eu gostava muito de roupa, comprar roupa. E meu ex-marido, ele era um cara que ele tinha objetivos na vida, ele era um bom administrador, né? Ele era aquele cara que andava de Havaiana o ano inteiro, mas juntando o dinheirinho dele, ele não gostava de cartão de crédito, enfim. E aí se casou com uma consumista, né? E só que o meu pecado era um pecado que era exposto, todo mundo conhecia, a Rose, a consumista. Eu era um nível tão assim de consumismo, para vocês entenderem, que o nosso primeiro enxoval que nós compramos, né? Eu simplesmente um dia guardava tudo lá na casa da minha mãe, e ele não era aquele cara de ficar conferindo, ele ia olhar, não, comprou, tá ali guardado até o dia da gente casar, né? Enfim. E aí, um belo dia, eu torrei, gente, eu vendi tudo e torrei em roupa. Então, havia uma parcela minha também, né? Ele era adúltero em relação a mulheres e eu era adúltera em relação à vida financeira. Só que isso, para mim, só foi revelado bem lá na frente. E aí, sim, a crise chegou no casamento. Eu sempre pensei assim, eu sempre imaginei que se um dia eu descobrisse, né, a infidelidade do meu marido, eu ia ser aquela mulher que ia saber de tudo, ia ficar miudinha, quietinha, porque eu não tinha para onde ir. Eu não tinha quem recorrer, não tinha mãe, né, recorrer, não tinha nem um pai, enfim. Eu sempre coloquei isso e trabalhava isso na minha mente, né, para ver como é que o nível que a gente chega quando a gente obstina o nosso coração e a disposição que a gente tem de se anular por conta de um homem, né? Enfim. E aí, quando a crise veio, não foi dessa forma, né? Realmente, eu peguei assim, o flagra dele, né, na casa da menina, e foi um dia assim, aquele dia que a Bíblia fala, o dia tenebroso, né? O dia tenebroso chegou na minha vida, na minha casa. O diabo, ele não é criativo, ele faz a mesma coisa com todo mundo, né? A cena se repete, ela só muda de endereço de personagem, a verdade é essa. Só que quando você faz parte do personagem, quando você é coadjuvante, a coisa muda de figura, né, irmãs? Infelizmente. E aí eu fiz parte, né, dessa fase, né, da minha vida.
E aí foi aquele dia tenebroso, né, que eu vi assim, o meu mundo desabar, né, porque o meu mundo era o meu casamento. E aí eu vi tudo assim indo por água abaixo, e eu sem Jesus, e eu passei por muitos processos, né? Nós não tivemos filhos, eu era aquela mulher que eu tinha desejo de casar e ter 6 filhos de cara, gente, 6. Primeira gestação, 3, depois vem logo mais 3, acabou, e vamos só criar, né? Enfim, mas nós não tivemos filhos, né? Então, eu passei a me sentir aquela mulher seca da Bíblia. Eu passei a ter inveja das mães, né? Eu passei a viver como Mara amargurada, me sentindo a mulher, né, mais traída da face da terra, e aquela mulher que fazia tudo tão direitinho, que era a mulher que cozinhava, que passava, que tinha prazer de arrumar casa, trabalhava fora, cuidava do marido. Eu era aquela que eu tinha prazer de enrolar aquela toalhinha no banheiro e deixar para ele junto com a sunga. Enfim, não me arrependo, irmãs, não me arrependo de nada do que eu fiz, entendeu? Vivi o que eu desejei de viver, a nível de ser uma boa esposa, entendeu? Mesmo depois que veio a tribulação e tal, eu não invalido o tempo bom que eu vivi. E aí, esse dia tenebroso veio e começou muita crise, muita crise. Eu de cara, eu quis, né, que ele saísse, né? Eu vi que eu não tinha condições de viver daquela forma que eu imaginei que eu ia viver, fingir, né? Porque aí ele começou a chegar tarde em casa, ele começou a dormiu fora 2 noites, foi onde eu fui pegar ele no flagra, enfim. Só que a família dele, a minha ex-sogra, minhas cunhadas, todas são evangélicas, né? E aí realmente ficou aquela coisa de não querendo ir, me fazendo proposta de querer ficar em casa e viver a vida dele. Eu falei que não ia suportar aquilo. Enfim, não suportei mesmo. E aí, irmãs, eu me sentia atraída, atraída e amargurada. Desejei dar o troco, desejei me vingar, desejei adulterar ele também, né? E todas as vezes que eu desejava isso, eu sempre declarei isso para a irmã dele, que é a irmã dele, né, a nossa pastora, e eu sempre declarava: vou trair o teu irmão, e eu vou começar pelos teus irmãos, pelos teus outros irmãos, para ele ficar com bastante raiva de mim, que ele vem de uma família de 12 irmãos, né? São 13. E aí, toda vez que eu falava isso, né, ela virava para mim e ela falava: olha, eu sei que você está muito ferida, mas você não tem noção do que é o peso do adultério. Então, que você não experimente isso. E ela orava por mim, né? Algumas vezes eu expressava isso no grupo, né, Helena? Chegava no grupo, né, pá, revoltada. Às vezes eu estava no óleo, gente, porque nesse processo eu andei perambulando fora da comunidade, né? Eu já estava fora mesmo, né? E aí eu não voltei de pronto. Comecei a visitar. Aí comecei a visitar uma denominação, comecei a visitar outra. E numa determinada denominação que eu comecei a ir, frequentar as reuniões, uma irmã, né, se apresentou, pegou meu endereço e veio aqui. E aí depois, porque é um processo muito difícil, sabe, gente? É muito difícil. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Tem dia que tu acorda, tu quer viver. Tem dia que tu acorda que não quer nem abrir o olho, enfim. E essa irmã eu consegui me abrir um pouquinho, né, com ela. Contei um pouco da minha história, né? A história do meu consumismo. Porque quando eu falo da crise do casamento, eu não falo só da parte dele. Eu gosto de abrir uma aspas e falar desse meu pecado do consumismo, né? E aí ela sabia, né? Eu contei um pouco da história para ela, enfim. E aí depois eu comecei a fugir dessa irmã, eu já não estava querendo mais Jesus, eu falei, eu não quero voltar, eu não vou conseguir. Eu era Rose, tão obstinada. Rose, deixa eu Ah, só entrar aí. Assim, irmãs, como eu conheço a história da Rose, eu sei que ela está corrida, ela está esquecendo. O nível de consumismo da Rose era um nível de consumismo que ele dava dinheiro para ela pagar as contas de casa e ela não pagava as contas de casa, ela torrava o dinheiro todo no consumismo dela. Ele dava
Cheque. Ela comprava as coisas e escondia para ele não saber. Aí passavam algum tempo, ela ia, pegava aquela roupinha nova, blusinha nova, o que fosse, aí ele olhava para ela e falava assim, nunca vi essa roupa sua. Ela, não, mas é antiga, é velha, não é nova, não. Então, era um nível de consumismo e do pecado da Rose, entendeu? Não era somente de consumismo, era consumismo do pecado dela não conseguir se controlar e gastar além do que ela podia, o dela e o do marido. Vai lá, Rosinha. Porque o pecado do consumismo, ele sempre. Na verdade, irmãs, o pecado sempre puxa o outro, né? E o consumismo sempre vinha com o pé da mentira. Então, eu sempre mentia, estava sempre mentindo, escondendo, omitindo. Eu não conseguia ficar 2 meses sem comprar uma peça de roupa. E nem sempre comprava uma, comprava 2, 3, entendeu? E ele era um cara que ele não ostentava roupa, ele tinha objetivos na vida, ele contava comigo, né? E aí, quando eu juntava, ele me dava cheque para eu pagar a casa, né? E aí eu torrava o dinheiro. Quando eu juntava, assim, 4 prestações, que eu via que ia começar a receber a cartinha da Caixa Econômica, aí eu via que não tinha por onde, né, arrumar dinheiro, aí eu falava com ele e tal, ele vinha, sentava, conversava, né? E aí entra aquela palavra de Paulo, né? Aquilo que eu sei, o que eu não devo fazer, o que eu faço. Aquilo que eu sei que eu não devo, irmãs, aí eu prometia, falava, não vou fazer mais. Ficava mesmo com vergonha, mas era só remorso, né? Não era um arrependimento. E aí, um belo dia, eu muito sofrida, sentida da vida, magoada, parei de ir lá nessa denominação, e aí essa irmã uma vez veio me procurar. Ela veio me procurar, ela me ligou, e aí eu tratei a irmã muito mal, né? Eu falei, não quero, não quero. Primeiro ela insistiu, eu tentei desviar, fugir dela, não consegui. E aí depois ela me contando, né, que ela estava em casa e Deus, né, deu uma revelação a ela e falou para ela, vai lá e fala isso para ela. E aí ela falou para o Senhor, mas Senhor, eu tentei e tal, mas ela não quer me receber. E aí Deus falou, foi desse jeito, irmãs. E lá não é uma denominação de revelação, de profetagem. Não é, não é. E aí Deus insistiu com ela. Vai lá, insiste com ela e fala isso para ela. Ela precisa ouvir isso. E aí a irmã insistiu, insistiu. A irmã foi bem assim, gente, cara de pau, né? Que aí eu fui bem direta com ela. Eu falei, eu não quero te receber, eu não quero ouvir nada de você. A irmã insistiu, falou firme comigo. E quando eu cheguei aqui na minha casa, a irmã já estava me esperando, né? E aí eu tive que receber ela. E aí ela entrou. Ali, assim, foi a misericórdia de Deus, né? E aqui nós sentada, né, conversando, eu comecei com o meu chororô, né, que eu chorava muito, né? Ele me traiu, não podia fazer isso comigo, eu era uma esposa boa e tal, enfim, aquela coisa toda, e ela me ouvindo, olhando para mim, olhando para mim. E aí ela simplesmente olhou para mim e falou assim, eu quero só ler aqui uma parte da Lisa, antes de eu falar isso. Helena, pega aí para mim não esquecer, onde eu parei. Na página 159, que ela fala daquele amigo dela, né, como Ravi, né? Isso aqui, irmãs, que o amigo dela, Ravi, né, fez essa colocação. O pecado nos leva mais longe do que queremos ir, nos mantém mais tempo do que queremos ficar e nos custa mais do que queremos pagar. E sabe, irmãs, é de verdade. Nós temos uma amiga, né, Helena, que ela costuma dizer que o pecado emburrece. A Nadinha, né? E o pecado de verdade, sabe? Ele está acima de faculdade, de doutorado, o pecado de verdade, porque junto com o pecado tem a imensa soberba nossa, né? Nós somos soberbos. E algumas vezes achamos que nós podemos administrar alguma coisa, quando a gente não tem que administrar nada. Nós temos um Deus e que nós precisamos depender desse Deus, né? E aí essa irmã, né? Ela começou a conversar. Primeiro ela ouviu minha choradeira, chorei, falei, essa, né? Ele não podia me trair, aquela sempre que eu falava isso. E aí, quando eu acabei, ela, irmã, eu vim aqui
para te falar uma coisa. Ela foi simples, direta e objetiva. Ela falou: eu vou te explicar uma coisa para você entender. Começou assim, irmãs. O seu marido, ele te traiu. Aí eu, sim, ele não podia fazer isso comigo, ele me traiu. Aquele adúltero. Aí ela, então, ele te traiu com mulheres. Eu falei, sempre. Aí ela, vê se não é assim com você, com seu pecado do consumismo. Gente, ela foi relatando. Aí ela falou assim, vê se quando você passou na loja, você olhou e aquilo ali te atraiu. Ela usou a palavra, ela não usou a palavra atrair, ela usou a palavra, gente, sedução. Aquilo ali te seduz, porque a sedução, aí ela comparou assim, é igual aqueles desenhozinhos, sabe aqueles desenhozinhos com aquela fumacinha, né? Que te seduz e te encanta, e você vai. E não é assim, irmãs. Aí eu foquei nela, né? Aí eu assim. Aí, se você tiver condições de consumir na hora, né? Você vai lá, paga. Às vezes, você até pergunta pelo produto. Vai lá, pergunta, vê a qualidade, o tecido, a durabilidade, enfim. E isso vai te aguçando mais o desejo de você obter aquilo ali. Se você não tem condições, né, de obter na hora, você vai para casa. Só que você esquece disso. Aí eu assim, ó. Aí meu foco já começou a mudar, né? Eu falei, gente, o que ela está querendo me dizer? E ela, então. E aquilo ali fica aqui, ó. Porque o diabo, ele trabalha, né? A Bíblia diz que a gente precisa mudar a nossa mente, a renovação da nossa mente, né? E quando a gente dá brecha para o diabo fazer ninho na nossa mente, acabou. E aí ela falou: você fica com isso aqui e você não esquece. Você vai para o trabalho, você está pensando naquilo. Você está em casa fazendo, você está pensando naquilo, e você começa a maquinar um jeito de você obter aquilo, que você precisa obter aquilo ali. Não é assim, irmã? Aí eu. Aí ela até que você vai lá e obtém. E quando você obtém, às vezes, uma vez que você utiliza, acabou, perde a graça. Porque esse é o sabor do pecado. O pecado, ele não te dá uma durabilidade, ele só te dá um prazer momentâneo, né? Aí eu, Aí ela, irmã, você não concorda que tudo isso acontece com seu marido quando ele olha para uma mulher que no mundo espiritual, né, ele não tem condições em Deus de te oferecer uma fidelidade, e aí com a mulher é a mesma coisa, ele olha, seduz e ela repete tudo, gente, olha, eu fiquei olhando assim. E aí eu mesmo, sabe, já fui, eu falei, Senhor. E aí ela falou para mim, ela é da mesma forma que o seu esposo traiu a sua confiança, você traiu a confiança do seu esposo. Porque quando o seu esposo é um cara bom administrador, que ele tem objetivos na vida, ele conta com o seu dinheiro, e você não responde ele, da mesma fidelidade que você deseja dele como homem, ele desejou a tua fidelidade como mulher, como uma boa cooperadora com ele para alcançar os sonhos de você. E você frustrou ele. Olha, gente, foi assim, é lindo, né? Quando o Espírito Santo te dá uma revelação da palavra, né? É lindo. E ela abriu um leque. Nesse dia, eu fiquei, sabe? Realmente aquela coisa assim abriu, né? Eu vivia mergulhada numa amargura que dificilmente eu conseguia ver alguma coisa, né? E nesse dia ela conseguiu, assim, muito claramente abrir os meus olhos. E realmente eu admiti, né? Eu admiti. E ela falou para mim, filha, para, para de choramingar e de falar que você é a mulher mais traída e mais sofrida da face da terra. Luta pelo seu casamento. Reage, levanta, sai desse lugar, não olha para ele. E ela começou a me dar os conselhos, né? E a partir dali, sabe, irmãs, foi assim, um divisor de águas, assim que quando você passa de verdade, né? Eu fiquei orando pelo meu marido durante 10 anos, né? 10 anos.
Foi um processo, irmãs, muito difícil. Eu costumo dizer que a gente, quando ouve um testemunho de alguém, é muito lindo, né? Ainda mais quanto pior o testemunho, mais bonito é, né? Mais aplauso tem, mais choro tem. Mas quem passa pelo processo, misericórdia. E eu passei, né? Eu passei pelo processo, né? Depois de um tempo, eu tive que escolher, né? Ou eu vivia numa vida mundana, ou eu ia para o Senhor. E a igreja me abraçou, a igreja não me abandonou, né? E eu retornei para o sítio, né? E Deus, assim, moveu a minha aliança com a Helena. A Helena participou de muita coisa comigo. Não foi fácil, porque um dia eu queria Jesus, no dia seguinte eu queria matar ele. Um dia eu estava no óleo e no outro dia eu estava na carne, queria adulterar até com o irmão dele para ele ficar com bastante ódio de mim. Só que as irmãs me ampararam, a igreja me abraçou e eu escolhi esse Jesus, né? Eu me arrependi, eu falei, Senhor, eu fiz um negócio muito ruim com o diabo. Eu abri mão do maior tesouro que eu tinha, que era o Senhor, para viver a minha paixão, né? Para viver o que eu achei que era o melhor para eu viver, né? Mas o Senhor é aquele, né, irmãs, que ele não desiste de nós, né? O Senhor é aquele que não abre mão de nós, ele não é como o homem, né? Que enjoa da gente, que às vezes a mulher engravida fica feia de corpo, o marido quer largar, às vezes fica com câncer, o marido quer largar, às vezes vê outra mulher, uma mais nova, né? Quer trocar, né? Enfim. E aí, essa palavra que eu vou ler é uma palavra assim que, quando você vive, você realmente tem ela revelada. Mas hoje eu entendo, sabe, irmãs? A gente não teve filho, né? Eu sempre desejei ter filho só homem, que eu sou apaixonada por menino, né? E depois de um tempo, nesse pecado dele, ele conheceu uma menina, ele tinha problema de espermograma, ele não podia, assim, 98% morria, né? A gente ia ter que fazer inseminação in vitro, nós tínhamos que, né, buscar esses meios, e a gente não tinha condição financeira, enfim. E aí, no meio da crise, ainda assim, ele queria tentar, mas não deu. E aí, com essa menina, lá no adultério, ele engravidou a menina, gente. E aí, foi a arma, assim, que o diabo usou para me destruir, né? Porque aí, realmente, eu fui aquela mulher seca da Bíblia, nutri uma inveja pela mãe do filho dele durante muito tempo, né? Foi muito difícil eu perdoar, e aí começou o processo, né? Foi o processo de perdoar ele, foi o processo de eu repudiei essa criança, eu nunca tinha experimentado o repúdio, né? E é horrível, e eu repudiei essa criança. Nunca desejei a morte da criança, irmãs, abre e fecha aspas, mas eu repudiei, que eu não suportava nem olhar para uma criança com o nome de Miguel. Foram 3 anos, né, nessa luta, Helena me ajudando, né? Eu achava que eu não fosse conseguir, eu cheguei num ponto que eu achei que nem Jesus ia fazer eu me livrar disso tudo, né? Que aí eu me senti a pior mulher do mundo, né? Enfim. E aí, glória a Deus, né? Que a Helena não desistiu de mim, nem as irmãs, depois de 3 anos contadinhos, né? Conseguiu o TUM, né? E aí perdoei ele, o repúdio, né? Fui liberta do repúdio. À medida que fui me rendendo, né? Que à medida que você vai se rendendo, o Senhor vai libertando você e você vai sendo curada, na verdade é essa. Eu preciso resumir bem, né, irmãs? E aí, glória a Deus, sabe, irmãs? Hoje eu costumo dizer ele escolheu permanecer no pecado, irmãs, né? Hoje já tem 16 anos, né? E 16 anos eu tenho escolhido oferecer ao meu Deus a santidade, né? Eu estou há 16 anos sem me relacionar com nenhum outro homem. Ele ensaiou um retorno, né? Tem coisa de uns 4 anos, né, Helena? Ele ensaiou um retorno, né? Procurou o pastor, confessou os pecados, né? Quis voltar para casa. Só que ele contava
que ele não ia estar mais diante de uma mulher que tinha ele no centro da minha vida. Jesus, ele já reinava no centro da minha vida, né? Eu não tinha mais sentimento assim por ele de amor de mulher para o homem, mas eu queria viver, irmãs, eu queria viver um milagre. Porque o que importava para mim era viver o milagre e glorificar o nome do meu Deus, né? E aí ele veio e tal, só que eu não recebi de cara. Eu falei com ele que a árvore boa ela precisa dar bons frutos, eu precisava ver frutos na vida dele, acompanhada pelos meus pastores, pela Helena, enfim. E as irmãs torcendo. Mas aí depois, né, o diabo trouxe a luz que estava, Deus trouxe a luz que estava no oculto, ele estava enganando, ele estava procurando a menina, e aí um dos irmãos dele, ímpio, né, trouxe a luz, enfim, e aí ele voltou lá para o mundo, né, e ele está até hoje, né, infelizmente, né, está até hoje. E eu digo, irmãs, que o milagre sou eu, né, hoje eu falo para vocês que eu sou uma mulher curada. Eu precisei confessar esse pecado da inveja, né? Das irmãs que tinham filho. Foi muito difícil confessar esse pecado, foi muito difícil eu declarar esse pecado para Helena, e depois eu tive que me expor diante de um grupo de várias mulheres com filhos, né? Mas hoje eu digo para vocês que eu tenho me esforçado em provar e viver do contentamento no Senhor, irmãs. Hoje eu vivo assim, a Bíblia diz, a gente hoje nós estamos divorciados, né, no papel, e hoje eu vivo aquela vida assim para o Senhor. Eu já tive aquela fase, irmãs, posso falar, né, Helena? Desesperada para casar, quero casar, quero casar. Todo mundo que eu encontrava eu pedia para orar. A mãe da Andréia, eu sempre chegava lá, tia, ora por mim, pelo amor de Deus, para eu casar. A mãe da Alessandra, todo mundo, as crianças, né, Helena? E a Helena ficava, filha, calma, calma, enfim. Mas tudo é um amadurecimento, entende, irmãs? E o importante de tudo é você não desistir do processo, não desista. Não importa o que aconteça, não importa o que você perca no meio do caminho, não importa o que você tenha que abrir mão, né? Mas o que importa é Jesus Cristo, a eternidade. E hoje eu sei que Jesus me curou de toda aquela amargura, de toda a inveja por não ter tido um filho. Jesus me curou, porque eu sei que assim vive muitas mulheres. E eu tenho encontrado, me deparado com muitas mulheres. Eu sei que tudo aquilo que eu fui ferida, que fui curada, foi para curar outras mulheres, gente. Na época, o processo não foi bom, não foi doce como mel, foi amargo, foi ruim, chorei, mas hoje eu falo, valeu a pena. E aí eu vou ler só essa palavra aqui, que é Romanos 5:3, que fala assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, dentro de nós, existe algo muito valoroso. É o poder dos poderes, é o Espírito Santo, que ele tem a ação de consolar, ele tem a ação de ensinar, de instruir, de ser o nosso amigo. Então, que nós venhamos dar valor a esse poder que está dentro de cada uma de nós. E, meninas, precisamos estar aliançadas, vinculadas no corpo de Cristo, alicerçadas, fluindo em amizade, que nós sejamos transparentes umas com as outras, porque isso no mundo não tem, e as pessoas do mundo desejam viver isso. Então, isso que nós temos é muito valoroso, é muito valoroso. Então, é isso, irmãs, né? Essa é a minha história, né? E eu louvo a Deus, né, pela vida dos meus pastores que não desistiram de mim. Eu louvo a Deus pela vida da Helena, né, que a Helena foi alguém que eu rejeitei no início, né? Rejeitei muito a Helena no início, mas mal sabia eu, né, que a pedra que eles rejeitaram seria preciosa. E hoje a Helena é alguém assim muito precioso na minha vida, né? A Helena, ela é alguém que muitas vezes, quando eu pensei eu mesmo de desistir de mim, a Helena não desistiu, né? E hoje nós temos uma amizade
para a eternidade, né? Eu louvo a Deus pela vida dela e louvo a Deus por cada amiga, né, que o Senhor ele coloca nas nossas vidas, tá? Beijo. Amém. Amém. Obrigada aí, Rose, por compartilhar esse teu testemunho, né? Edifica a nossa vida. Eu creio que o Espírito Santo vai seguir continuando, né? Falando aos nossos corações, né? Porque a gente não sabe nada. E ele sabe tudo, né? Eu queria encerrar com vocês, aqui na página 171 do livro, né? Ela fala do Salmo 119:14, que fala assim, né? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, e a minha rocha e ao meu resgatador. A Rose falou sobre se render, né? E a nossa oração essa noite, eu queria orar com vocês, para a gente encerrar, que a gente orássemos juntas, nos rendendo ao Senhor, nos colocando num lugar que o próprio Jesus nos ensinou, né? Que é um lugar de humilhação, que eu acho que o Espírito Santo siga falando no nosso coração, que é a única maneira da gente ser curada é nos render, né? É nos não rasgar as nossas vestes assim, né? Mas rasgar o nosso coração diante do Senhor. Falar de verdade aquilo que a gente precisa, né? E qual lugar. E esse livro tem, assim, mexido essa ferramenta maravilhosa, né? Com a minha vida, porque eu volto a dizer, me faz ver lá no início um amor de Deus por mim tão grande, por nós, né? Tão grande de enviar Jesus, de fazer um projeto, de colocar anjos na porta do jardim, que era perfeito, e que Adão e Eva, o primeiro homem pecou, ele colocar lá os anjos para que o propósito se cumprisse, porque se eles ficassem ali, eles iam, eu não ia ter esperança para mim. E que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Então, eu queria encerrar com vocês que a gente orasse a Deus juntas, né? Vocês aí, a gente aqui, orássemos juntos nesse tempo, nos rendendo mesmo, nos humilhando, rasgando nosso coração, para que o Senhor venha e nos restaura, né? E nos restaura e nos cura, porque foi o que a Rose falou. Deus quer nos curar, porque tem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda, muitas pessoas vão precisar do nosso testemunho, da nossa vida. E a gente precisa estar atenta a isso, ao chamado do Senhor, e compartilhar esse amor, porque Deus Ele é amor, Ele é vida. A gente precisa adorar Ele, saber, voltar para aquele lugar que ele fez, o jardim perfeito. Deus nos fez para adorar, só para adorar e para servir.